Muito boa tarde, bem-vinda a mais um direto, a mais uma segunda-feira, a uma conversa de Bunny, para terminar este mês ainda em beleza com a cerejinha no topo do bolo. Hoje vamos falar de crenças, as crenças que vamos alimentando ao longo da nossa vida. Algumas mulheres com mais anos de crença em cima das suas costas, dos seus ombros, outras muito menos tempo, mas algumas delas com um impacto profundamente grande. Estas crenças têm a ver com, ao longo deste mês, do tema que fui abordando ao longo deste mês, e muito agradeço às partilhas das mulheres que vão, de alguma forma, mostrando as suas vulnerabilidades e mostrar que essas vulnerabilidades são momentos de muita força, porque nem toda a gente tem a coragem de fazer isso e é preciso muita coragem para conseguirem expor e, sobretudo, ir a momentos, viajar no tempo e ir a momentos que fazem doer. Não há outra palavra para dizer que há coisas que causam ainda muita dor. E nesta live vamos falar sobre estas histórias invisíveis que foram sendo condicionadas e condicionaram sobretudo a forma como tu te vês, como tu olhas para o espelho, como tu interpretas aquilo que vês, que muitas vezes acabamos por estar ali num lugar seguro e confortável, e contra mim falo, que é, eu sempre fui assim. E isto mascara muita coisa. Agarrar-te a esta frase é se calhar um dos maiores erros que tu estás a cometer até hoje. Então, vem comigo, se estiveres a ver ainda diferido, podes passar aqui esta parte que eu vou dar aqui as boas-vindas a quem chegar aqui também a este direto. Espero que me estejam a ouvir bem, espero que estejam a ver bem e já sabes que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bani, espero sempre que seja melhor ainda. Sei que muitas de vocês já estão em modo de férias e também, antes de entrar aqui no tema, quero ressalvar algo importante, que eu considero importante, que é ir de férias do trabalho. É importante conseguires desligar, mesmo não desligues, que quebres algumas rotinas. É importante dosear as coisas, mas há uma coisa que é importante que tu não faças mesmo, que é tirar as férias de ti. E que ao longo do ano o trabalho, a vida, todo o dia a dia acabou por te anestesiar de pensar em algumas coisas que foste varrendo e guardando ou deixaste mexer nas gavetas e agora caindo das férias não continuas a arranjar uma desculpa para o fazer ou para continuar a fazer. Ah, mas ó Sofia, agora estou de férias, quero estar descontraída, não quero pensar nessas coisas. Mas às vezes é quando nós estamos num momento mais nosso, mais descontraído, mais leve, mesmo que não seja com intenção de mergulhar nesses locais do teu eu, do teu self, como nós chamamos aqui às vezes nesta parte da psicologia, que é o teu eu mais profundo, o verdadeiro, com o teu lado luz, o teu lado de sombra, aquilo que mais gostas em ti e valorizas e aquilo que tens alguma vergonha. Quando tu integras tudo, quando tu decides não apagar e não cortar, e quando tu consegues ir a esse lugar, seja numa caminhada, num mergulho que estás a dar, estás sozinha, estás a flutuar, estás zen nesse momento, estás debaixo do chuveiro, estás tranquila, amanhã não é dia de trabalho, não tens horas para te levantar, às vezes é aí que as coisas surgem, às vezes é aí que a voz interior se faz ouvir. E se ela se fizer ouvir nestas férias, não a mordaças, não aniquiles, porque isso é uma das coisas que tens feito muitas vezes atrás desta frase que tens usado muita vez. Eu sempre fui assim, eu não vou mudar. E às vezes o que tu não queres é mexer nisso. Apesar de tu quereres mudança, não queres fazer esse trabalho que muitas vezes magoa. Então, sem mais demoras, vou deixar aqui à vontade para poderem partilhar os vossos comentários, sabem sempre que são muito bem-vindos. E se tiveres ainda indiferido, também podes partilhar os comentários. Sei que há temas
são delicados, há histórias muito, muito sensíveis e que se calhar tu não queres fazê-lo de forma pública ou expor-te de forma pública, mas poderás fazê-lo de forma privada, podes mandar mensagem e deves. Se por algum motivo sentires que te apetece falar com alguém, e às vezes falamos melhor com os estranhos ou com pessoas que realmente não conheçam a nossa história toda, se tu sentes isso, envia mensagem privada ou escreve em qualquer coisa teu, num diário teu, porque verbalizar acaba por tirar um peso, se calhar, que tu já sentes em cima de ti e não sabes bem para onde é que há de virar. E o primeiro passo é mesmo olhares e deixares fluir e escreveres, e no final, se tiveres medo que alguém leia aquilo, queima o papel. Mas o verbalizar já mostra que há algo em ti que é importante tu deitares cá para fora. E não percas isso, não percas isso, porque é sinal que ainda tens aí uma restiazinha muito boa dessa voz que quer ganhar ainda mais voz. Então, sem mais demoras, e para não me repetir muito a dizer isto, porque depois parece que não estou a cumprir, vamos aqui fazer já a partilha do meu ecrã. Eu espero que estejam a ver bem. Eu vou mudar, entretanto, a minha tela. E para não atrapalhar aqui um pouquinho, eu vou também deixar de ver os vossos comentários. Mas no final, sempre que eu puder, venho aqui a este lado do estúdio para ver os vossos comentários. Mas não te inibas de o fazer. Porque vocês também inspiram outras mulheres. Às vezes dizem assim, é muito importante ouvir-te, mas acham que não é importante outras pessoas ouvirem também e sentirem que não estão sozinhas? Porque há coisas que eu já passei e eu vou partilhar aqui algumas também contigo à medida que eu vou fazendo esta apresentação, mas há outras que eu não passei, não sei se irei sequer passar ou vou passá-las de outra maneira, com outras vivências e vai doer de forma diferente, as dores de crescimento, como se costuma dizer, vai acontecer algo diferente e para mim será sempre diferente para ti. E quando tu falas de alguma coisa que tu sentiste e que eu ainda não senti, outra mulher pode também ter sentido e sentido aquilo que tu também, de certa forma, estás a experienciar ou experienciaste. E é bom quando nós sentimos que não somos estranhas, não somos só nós que as coisas aconteçam, mesmo que à nossa volta o nosso círculo não compreenda. E às vezes esse círculo acaba por nos limitar e deixamos de dizer aquilo que pensamos porque achamos, estamos num papel que achamos que nem sequer faz sentido nós estarmos a queixar ou que não existe algo suficientemente grande que justifique nós sentirmos esta desconexão. Então, hoje, a frase é um bocado por aqui. Quem serias tu se deixaste de acreditar em tudo que te ensinaram sobre ti? Porque nós somos muitas histórias, nós somos um livro, nós somos um livro que todos os dias, pensarmos que todos os dias é escrita uma página, quando nós levantamos, abrimos os olhos e a vida acontece. E todos os dias é uma folha em branco que será escrita naquele dia e amanhã já foi, já não dá para voltar a pôr ali o corretor. Nós vamos ler, faz-me lembrar de esta noite, porque é sempre um bocadinho à noite, mas antes de eu ir dormir, eu escrevo todos os domingos a minha carta. Não sei se estás inscrito ou não, se estás, vais compreender aquilo que eu estou a dizer, se não estás, pede para estar. E eu pedia desculpa porque eu nunca releio aquilo que eu escrevo e às vezes vai assim com umas gralhas e uns erros ortográficos por causa da escrita inteligente que vai compondo as palavras e às vezes a preguiça faz com que eu aceite complementar e às vezes distorce ali um bocadinho o raciocínio. Mas o que é certo é que eu tento não ler aquilo que escrevo. E muitas vezes não fica assim algumas coisas estranhas, claro, percebe-se tudo, o contexto geral, mas fica com gralhas. E eu submeto e já não dá para alterar. E então, um dia ou dois mais tarde é que eu vou ler, e às vezes acabo por ir ler uns dias depois. E ontem, esta noite, mandava no final da carta o pedido de desculpa, porque se calhar fazia sentido eu ler a carta ou relê-la antes de a enviar. E estava a pedir opiniões, ou preferes que eu a envie à mesma com estas gralhas? Mostrar que não, ninguém é
perfeito e mostrar mesmo assim estas falhas que acontecem, são reais. Nós aqui nestes bastidores, aqui é direto e tudo pode acontecer, mas tudo o que é editado acaba por haver muitos cortes. Os vídeos que tu vês meus editados, há imensos cortes, o tirar os suspiros, a respiração, tudo isso é editado, ou seja, vai o melhor que eu consigo. Não é perfeito, não, mas vai o melhor que eu consigo. E ainda há bocado estava a ler uma resposta do e-mail a dizer: não, não, continua assim, porque eu gosto dessas gralhas, dá um toque de humano, dá um toque que é tipo, não sou só eu a errar. E a Sofia consegue expor para 200 e tal pessoas estes erros todos. Está tudo bem, e está tudo bem. Por isso é que é importante nós normalizarmos as coisas e chamarmos também as coisas pelos nomes e dizermos e pormos neste lugar. O que quero dizer é que tu tens às vezes este lugar de fragilidade ou de insegurança, mas é importante tu também perceberes que isso é uma autodescoberta neste livro que se escreve todos os dias. E aí, como eu estava a dizer, o ontem não dá para apagar, como as minhas cartas. Já foi enviado, já leram, já não dá para apagar. Mas tudo daqui, dois para amanhã, o que acontece muitas vezes é que existem padrões que são repetidos. Estás a ver uma fotocópia? Em vez de tu estás a escrever a tua página do dia, tu estás a ir à página anterior, tirar uma fotocópia de nada que não pode ser alterado, é porque se desse para alterar não dá. Tu estás a tirar uma fotocópia e a colorar ali, fazer copy-paste. Só muda o dia, só muda a hora, só muda as células no teu corpo que estão um bocadinho diferentes, um dia depois do outro. Isso a gente não muda, a passagem do tempo. Mas o que é certo é que a maioria de nós acaba por repetir ciclos e ciclos e ciclos do mesmo padrão. E depois não percebemos temos tantas folhas escritas da nossa vida, tantos anos ali escritos, parece que não houve nada de novo, não continua igual, continua a sentir as mesmas coisas, às vezes pior, porque já há frustração pelo caminho. E então estas histórias que vamos repetindo e estas cópias que vamos fazendo, às vezes nem sequer são cópias da nossa história. Porque nós vemos muito, e na infância, por isso é que há muito aquela coisa de ir à infância, porque até aos 7 anos, diz a ciência, que estamos a tirar fotografias, somos tipo um videogravador. Somos o vídeo e captamos também o som. E replicamos, porquê? Porque vimos sem regras, não sabemos o que é que o nosso comportamento no mundo ali, para ocupar aquele espaço, o que é que dita ali as normas, então vamos filtrando, vamos bebendo, por isso é que por imitação as crianças vão repetindo, e se tu tiveres um mau filme, é isso que vais levar como seja aquilo que é normalidade. Então aquilo que vai fazendo, depois na vida adulta vais percebendo algumas coisas e vais tirando outras que não fazem sentido, só que o que é certo é que às vezes as peças do puzzle não encaixam porque também falta aqui alguma coisa para tu fazeres. Então existe uma desconexão e uma desconexão que se vai sentindo ao longo do tempo e provavelmente tu também estás a sentir isso, caso contrário não estarias aqui a seguir o meu conteúdo. Ninguém acorda de manhã a pensar assim, tu não te levantas e não dizes assim, hoje o meu sonho, o meu prazer é mesmo, é anular-me mais um bocadinho. Se eu já me sentia mal ontem, hoje ainda me quero sentir pior. Ainda me quero sentir mais desconectada, quero me anular, quero sentir-me mais vulnerável, quero que as pessoas nem me liguem, nem me levem a sério, nem nada. O que é certo é que nós realmente nem faz lógica isto e se calhar até te irias rir a dizer, não, Sofia, claro que eu não faço isso. Mas o que é certo é que isto acontece. Não dizes isso, não verbalizas isso, mas as tuas ações dizem que o fazes. Seja, por exemplo, o escolher peças mais seguras para ti, para não chamares a atenção, para não dar nas vistas, porque isso vai captar a atenção dos outros e vai-se virar para ti. Tu não te queres essa exposição, então vais-te anular um bocadinho. Se calhar se eras assim até
um pouco expressiva ou expansiva ou extrovertida, se eras um pouquinho, vais começando a perder o pouco que tinhas, começas a perder e a entrar num caminho mais introspectivo. Introspectivo, e às vezes nem é introspectivo, porque introspectivo é para tu olhares para dentro, mas introvertido, sim, a palavra, começas a tentar caber nas expectativas dos outros, o que é que os outros esperam de mim, o que é que se espera de mim nesta situação, neste contexto. Claro que há coisas que têm lógica, ditam as regras, não é? Vivemos em sociedade, a minha liberdade termina quando começa a dos outros. Se eu sei que não posso ir para o trabalho de biquíni, não vou de biquíni para o trabalho, não é? Como é óbvio. Ou seja, existem coisas que são regras e lógicas para se viver em sociedade. A outra não. A outra, e penso que tu sabes aquilo que eu me estou a referir, é a ti como identidade, tu como pessoa, tu com os teus valores. E ires anulando quem tu és, a pessoa, a tua essência, que tu se calhar neste momento nem sequer sabes que essência é a tua, porque andaste a fazer muitas cópias no teu livro da vida. E então às vezes é preciso isso. Adiar o teu autocuidado, hoje começas com uma pequena coisa de hoje eu não vou pintar, hoje eu não vou arranjar tanto o cabelo, hoje eu vou apanhá-lo, hoje eu vou não sei o quê. Eu confesso que a mim dá muito trabalho esticar o cabelo. Apesar das pessoas acharem que eu tenho muito trabalho para enrolar e fazer assim umas coisas atrás, não, é quando eu não tenho tempo mesmo para esticar o cabelo, é que e faço aqui uns arranjos quaisquer de atrás. Porque para mim é mais fácil uma coisa, mas quando tu usas determinadas coisas que não é pelo facilitismo, mas continuas-te a arranjar, ou seja, mesmo eu atando o cabelo, tenho determinados cuidados ao atá-lo. Quando tu começas a fazer por desleixo uma coisa que te dava prazer, e aqui sim é, o que é que dá mais prazer? Se é atar ou esticar o cabelo? Dá-me as duas. Dá-me as duas. Eu gosto de ver com o cabelo solto e gosto de ver com o cabelo apanhado. Às vezes é por ser prático que eu apanho, outras vezes porque quero diferente ou quero usar determinadas coisas ou realçar determinadas coisas, meto de outra maneira, depois giro o tempo. Mas é sempre com cuidado. Mas ó Sofia, não te maquilhas muito. Não, porque eu não gosto de maquilhar muito. São escolhas. Agora, imagina que eu tinha muito prazer em maquilhar-me, fazer aqui umas determinadas coisas. A partir do momento em que eu deixasse, não por eu estar presa nisso, mas por já não ligar, já não me interessar por mim, já tanto faz, e este tanto faz é um lugar perigoso. E muitas vezes é mascarado com eu sou simples, eu não ligo, hoje eu estou tranquila. E isso é um faz de conta, porque tu não estás a gostar sequer disso. E é importante que não digas o, aquela repetição que é mais fácil. O está tudo bem e tu dizes sim, quando não está. Às vezes não nos apetece dizer isso àquela pessoa. Está tudo bem, mas tens alguém com quem possas ser sincera? Aí é que é importante tu perceberes e dizeres e teres essa à vontade para ires a esses locais dentro de ti e dizer não, não estou. E preciso falar com alguém. E a ficha cai às vezes quando menos esperas. A mim foi um dia, a Cátia Chamara perguntou-me porquê é que não vestes uma saia ou uns calções porque tem imenso calor. E eu disse aquilo que dizia sempre. Porque as calças são práticas, eu estou bem, não estou com calor nenhum. Mas naquele dia fiz uma viagem de 55 minutos a pensar naquilo tudo. E caiu uma ficha, mas porquê? Eu estava realmente com calor. Porquê? E é estes porquês, é estes lugares que eu te quero convidar a questionar. É esses teus porquês. Começas a deixar de dar opiniões, daquelas opiniões difíceis, não é vamos à praia ou vamos à serra, ou vamos àquela praia ou vamos à outra. Não estou a falar disso. Estou a falar de opiniões que vão gerar ali alguma conflito de opiniões. Vamos concordar em discordar e às vezes ir para esse lugar as pessoas não querem ir. Então vão-se calando, vão-se anulando e fala a pessoa que faz discussões. Eu não gosto, gosto muito do ambiente, gosto não sei o quê, mas às vezes é preciso.
até para a pessoa saber que nós não gostamos de determinados assuntos, de determinados temas, senão as pessoas não nos conhecem verdadeiramente e não sabem, e não lhes damos a oportunidade e a possibilidade de elas também respeitarem e perceberem e mudarem a forma como nos tratam, por exemplo, por acharem que nós não nos importamos daquela maneira, não é? Aquelas fotos em que tu mal apareces, ou então és daquelas que eu tiro a foto, não se preocupem, eu tiro a foto, só para não apareceres nela. E aqui vem um lugar de dor, por mais que não queiramos dizê-lo, vem um lugar de dor. E deixou de ser uma escolha consciente. Todas estas escolhas começam a deixar de ser consciente porque começam a ser repetidas diariamente por ti, para ser uma repetição de um padrão de às vezes décadas. Às vezes vem de décadas, vem desde a adolescência até agora que possas ter 40, 50, 60 ou mais anos. E este lugar, muitas vezes, é aqui que vem a famosa frase do eu sempre fui assim. E há aquela frase, e há aquele pensamento, dizemos assim, as pessoas não mudam. Realmente as pessoas não mudam porque têm lá o caráter. Pode estar ao de cima uma coisa, vir ao de cima uma coisa. E nem sempre o dia a dia, nem sempre a nossa vida, nem sempre as circunstâncias nos fazem trazer ao de cima outras coisas. Vamos fazer um exemplo. Não sei se conheces assim alguém na tua vida que as pessoas tinham dito assim: estás diferente, eu nunca te imaginei teres esse tipo de atitude ou qualquer coisa assim. A pessoa não era diferente, apenas nunca tinha mostrado, era aquele lado que tinha já de existir. Vamos a uma coisa mais concreta. Quando uma pessoa fica alcoolicamente bem disposto, um alcoolicamente tão bem disposto passa ali um limite e uma barreira que começa a não ter um filtro. E quem diz o álcool diz outro potencializador desta situação. Mas vamos falar do álcool, que é algo um bocado socialmente mais aceite, uma adição aceite, que não faz bem, mas é socialmente aceite. Há pessoas alcoólicas, que estão num estado alcoólico grande, que dá para dormir. Outras dá para rir. Outras dá para a violência. Se fosse algo comum e transversal a todos, todos dariam para a mesma coisa. Aquele efeito causa sono para toda a gente. Aquele estado causa para rir para toda a gente. E não é. Vai mexer com aquilo que está lá dentro. É como partir uma porta, descancarar uma porta em alguma coisa que está ali guardada. Ai, mas a pessoa nem era assim, ou a pessoa nem era nada violenta, e está a ser violenta com o álcool, está a partir tudo, e a dar pontapés aos contentores e aos carros, e a partir tudo. Não, ela já tinha, já estava aí dentro. Só que a circunstância fez com que isso viesse ao de cima. E a pessoa mascara aquilo. Ou se calhar pode nem ter consciência daquilo, porque se calhar nem se lembra depois do que faz, se ninguém lhe disser. E muitas vezes nós não mudamos, a nossa personalidade, a nossa essência está lá. Só que há muitos campos da nossa personalidade e da nossa essência que nós nunca vamos visitá-los. Ou, se houver alguma circunstância grande da vida, às vezes são problemas graves de saúde, lutos, mudanças drásticas na vida, posições hierárquicas, por exemplo, a nível de trabalho, qualquer coisa pode despoltar, fazer-nos ir a esses locais e viajar por aí. Mas se nós não tivermos esses, por exemplo, nos diagnósticos que eu faço, eu para fazer diagnósticos também fiz o meu. No meu diagnóstico eu tenho uma baixa característica para o pessimismo. Ou seja, se na minha essência todos temos isso, mas se em mim é muito reduzido, dificilmente vai ser empolado, mesmo que a circunstância me faça ver, faça trazer ao de cima esse lado mais pessimista meu. Porque mesmo esse lado mais pessimista meu a vir ao de cima é muito reduzido.
comparando com outras pessoas, outras personalidades. E é aí que muitas vezes nós vamos tendo essa noção do então, e o que é que eu tenho que vem sempre ao de cima? Ou aquilo que rapidamente espoleta e eu não tenho essa ideia nem essa consciência. E isto, sim, é começares a sair desse lugar de cruzar os braços e dizer eu sempre fui assim. Não. Como é que eu sou? Como é que eu me tornei assim? Porquê é que eu sou assim? Como é que é a minha verdadeira essência? O que é que eu estou a esconder até de mim? E depois há aqui os sabotadores invisíveis. E muitas vezes não é falta de autoestima. Ao início pensei muito que as mulheres, deixem-me espreitar aqui no estúdio, porque às vezes pode haver comentários. Hum, há muitas vezes as mulheres que vêm ter comigo, uh, achava que tinha a ver com autoestima, sobretudo, ai, devem ter baixa autoestima estas mulheres, porque realmente, quando eu atendia uma, duas pessoas, a amostragem era muito reduzida e essas primeiras que vieram, sim, tinham ali um pouco de baixa de autoestima. Mas depois comecei a perceber que muitas outras mulheres que vinham ter comigo e que falavam, mesmo em situações de networking, de encontros, de reuniões, comecei a perceber que não era propriamente só autoestima, havia ali algo mais, porque as pessoas até gostam delas, algumas até percebem e querem ter carinho e até se cuidam e que são funcionais, até sentem que têm um corpo bonito, muitas delas, não têm problemas assim físicos, nada assim que elas pudessem ter ali algum complexo a nível do corpo. E que é isto? Que é que está aqui que eu não estou a ver? E muitas vezes é aí que vem aqui esta história que nós vestimos como verdades e que vem colada muito àquilo que eu te estou a dizer, que é, fomos absorvendo informação, fomos colando como se fosse verdade, na falta de uma informação melhor, fomos ficando com aquela e nunca tiramos aquelas dali. Ai, és muito sensível, te choras muito, ficas muito emocionada com determinadas coisas. Isto é preciso ser duro, não, tens de ser profissional. Olha, não chames tanta atenção. Estás a chamar muita atenção. Estás a mandar umas gargalhadas muito altas. As mulheres elegantes são discretas. Então, toca aí a vestir aí um tonzinho, mete isso mais bem compostinho, porque as mulheres elegantes são todas discretas. Na tua idade, já não fica bem. Felizmente, há hoje em dia várias publicidades e a Dove, eu faço muita, raramente uso coisas da Dove, mas faço muita publicidade à Dove porque eu uso, não uso muito os produtos deles, mas uso muito o conteúdo deles, que são extraordinários a tentar desmistificar e mostrar a mulher real, sobretudo a nível corpo real. E também há muito disto, fala muito disto, será que não fica bem? Qual é a idade limite para se usar uma coisa que eu até gostava, que tu até gostavas? De um dia para o outro, apagas as velas dos 50 anos e já não podes? É o quê? Quando é que isto termina? É aqui, com as nossas inseguranças. Não sejas egoísta, primeiro os outros. Isto é o outro. É outro traço incrível que eu não imaginava. E estas coisas uma pessoa começa a olhar de outra maneira e começa a beber aqui estas vossas histórias. Começa a ser incrível. Mesmo no fim de semana, as pessoas que estiveram comigo no aniversário, sobretudo uma das mulheres que lá estava, que foi o que eu senti. É uma doação aos outros, é uma prioridade para os outros, é uma coisa incrível, uma entrega incrível que são sempre as últimas. E se faltar, é para elas que vai faltar. Se tiver que faltar para alguém, é para elas. E isto é uma das coisas que muito características dos traços de personalidade das que vêm ter comigo é a amabilidade muito alta. A entrega ao outro, a generosidade ao outro, o ajudar, o altruísmo, eu vou, vamos fazer acontecer e vai e faz e acontece e é preciso estar e vão.
E eu também sou assim, só que agora já começo a impor regras e limites e até ali. Até ali, porquê? Porque tornei consciente esse lugar que eu fazia de forma inconsciente. E depois há aquela busca pelo perfeccionismo um bocado utópico, ou seja, nunca se chega lá e andamos como se fosse numa roda dos ratos, sempre atrás de alguma coisa que nós nunca vamos chegar e que sentimos sempre que estamos incompletas ou que nunca. Ou seja, esta desconexão que sentimos nunca vai deixar de sentir, porque dás conta do recado dali, sentes outro buraquinho ali. Então está sempre algo, por isso é que muitas mulheres, e muita gente, não só mulheres, mas falo para ti aí desse lado, como mulher, que muitas mulheres acabam por ir buscar a terceiros, no exterior, aquilo que vai tapar o buraquinho. Mulheres que vinham ter comigo, por exemplo, a fazer roupa exclusiva, muitas delas, não todas, mas muitas, era porque achavam que através daquilo é que iriam sentir-se bonitas e bem, e iam ser a super heroína, e ali iam brilhar, iam sentir a leveza, a confiança, tudo. Só que aquilo é uma vitamina, e uma vitamina tem uma duração, e a duração acaba-se. E estar sempre à espera dessa motivação, desse, hum, dessa vitória, desse gostinho a algo que de prémio, vai trazer-te aí um pico de adrenalina, uma coisa do uau, é espetacular, e depois acaba, porque deixa de ser novidade, aquilo já acabou, já fez o propósito e eu preciso de outra coisa. Isto é tipo uma adição. As pessoas que compram muitas roupas, as pessoas que consomem e são aditivas nos jogos, noutras coisas, obcecadas por alguma coisa, por desporto, o que quer que seja, que passa a ser quase uma coisa descontrolada, um desequilíbrio, acaba por ser um tapar de algo que faz falta. E então é olhares também para ti para perceberes se está aqui algum sabotador invisível. Vou beber aqui um bocadinho do meu chá. Só que estas coisas destas frases, destas coisas que vamos ouvindo ou que ouvimos, e às vezes ouvimos para outros, não era para nós, e nós metemos as nossas barbas no molho, estão a ver? Tipo, eu ouvi dizerem isto. Ela foi criticada por estar assim. O que é que eu vou fazer? Eu não quero estar no lugar de crítica, da criticada, não é? E então eu, ups, se eu sou criticada por vestir, se elas são criticadas por usar assim o assado ao frito, eu vou deixar de usar ou nem sequer, se eu tinha ideia de o fazer, vou já tirá-lo. Ou seja, eu nem nunca dou a oportunidade, muitas vezes, de trazer ao de cima aquilo que eu realmente queria, por causa desta exposição do medo da crítica, e isto acaba por ser um sabotador que depois são as vozinhas do exterior a comandarem vá um pouco a tua vida. É como tu estiveres a conduzir um carro e outra pessoa está a segurar o volante por ti. E não és tu que decides, apenas estás sentada ali, mas quem vai ao teu lado é que decide para onde é que há de virar. E então isto são pequenas, vai moldando as tuas decisões, vá, digamos assim. São sempre pequenas, por norma é sempre coisinha pequenina, por isso é que acaba por passar muito despercebido, só que o copo chega um dia que transborda e é uma conjugação de muitas gotas. Pois é, e as consequências depois acabam por chegar. O que é que acontece? Acontece que começas a viver no piloto automático, já deves estar, não é? Deixas de sentir prazer, deixas de sentir gosto nas coisas. De certeza que abres o teu armário e ele não deve estar vazio, conhecendo as mulheres que vêm ter comigo, não está vazio, deve estar até bastante cheio, não deve estar desorganizado, até deve ter as coisinhas bem organizadinhas, mas deve estar bem cheinho. E tu dizes: Não tenho nada para vestir, não me apetece vestir nada disto, não me identifico com nada. E tens ali muita roupa. E às vezes acabas sempre por ir cair nas mesmas. Desconectas-te do teu corpo também, deixas-te expressar, perdes brilho e presença.
Ou seja, a tua espontaneidade, que poderia até ser um fator maravilhoso da tua parte, deixa de acontecer, a sensualidade, a ideia que é pecado, é esta ideia do autocuidado também, ligado muito à sociedade que vivemos, inseridas, não é? A Igreja Católica, muito presente até há bem pouco tempo nas escolas e em tudo. Hoje em dia já as pessoas estão um bocadinho mais desligadas disso, mas esteve presente na nossa educação e às vezes esse de esconder isto, os homens já não sentem tanto isto, mas esconder isto, o prazer, a sexualidade, a sensualidade, parece que não é um direito, não é uma permissão de. Ou então, se o fizeres, és conotada de forma negativa por outro género de pessoas. A criatividade, a leveza, a alegria, a ousadia, isto não são mulheres de respeito, não se dão a isto. Então, isto acabou por estar ali muito colado e tu achares que até nem tem, não és assim. Mas o que é certo é, se formos tirar estas camadinhas todas e formos ver as tuas fotocópias lá atrás, vamos ver que há muita coisa que está aí, que está ligada a isto. Então, no dia a dia, como é que isto, por exemplo, aparece? Tem várias situações e pô, eu dou aqui alguns exemplos, mas podem ser outros e se forem outros, partilha comigo. Por exemplo, entras numa loja, até gostas da peça que viste na montra ou até alguma te chamou a atenção. Pensa, pegas nela, até seguras e dizes, pá, parece gira, mas depois até andas com ela por ali para experimentares e ires ao provador e nem sequer chegas a experimentá-la. Porque o sabotador foi crescendo, a vozinha interna foi crescendo, foste aí às gavetas do inconsciente, que tu achas que é de forma consciente e dizes, acho que afinal isto, não sei se isto é para mim, afinal se calhar não é. E isto é uma escolha tua ou não. Segundo exemplo, estás a publicar uma fotografia. Imagina que até tens aqui as redes sociais, vais pondo de vez em quando algumas coisas e tiras uma fotografia e dizes: Olha, que giro, o pôr do sol, olha, vou pôr uma foto, está mesmo bonito. Das duas, uma. Ou nem sequer tiras uma foto a ti, ou se tiras uma foto a ti, estás quase, quase para publicar, mas apagas. Pá, nunca fico bem nas fotos, nunca está bem. Tiras-me várias e depois desistes logo porque dizes que não está bem, ou nem chegas a publicar a foto do pôr do sol ou publicas aquela que está ao sol sozinho. Quem é que eu acho que eu sou para me exibir? Não é? Terceiro, alguém te faz um elogio. E isto aconteceu comigo muitas vezes, muitas vezes. Alguém te faz um elogio. E não é por mal. Eu não considerava que era por mal ou por modéstia. Era piloto automático. Na falta de melhor, na palavra melhor, era piloto mesmo automático. Em vez de agradeceres o elogio, tens uma necessidade enorme de justificares se te disserem assim: Olha, fica tão bem essa peça de roupa, que gira essa. Está mesmo gira, ainda não tinha visto, ou não me lembro de ver com essa peça de roupa. E tu dizes: Oh, esta, olha, vesti qualquer coisa, olha, foi a primeira coisa que me veio. E não foi nada. É que não foi. Tu até estiveste a pensar e andaste ali, não sei o quê, e leveste, não. E não. Mas tu ficas com, dentro de ti, não consegues dizer assim: olha, obrigada. Tens de justificar, viras logo, dizes isto e com sorte focas logo na outra pessoa. Oh, não, tu é que estás bem, olha que gira que tu estás. Não é? A necessidade de não puxar para ti ou de não achar quase merecedora de ouvir um elogio. Porquê? Já viram as coisas que nós fazemos e dizemos sem nos aperceber. Ou recebes um convite para um jantar, para uma festa, um convite de surpresa para qualquer coisa, e a primeira preocupação não é uau, a sério, olha, obrigada, que fixe. Não, ficas logo, se calhar, preocupada e a pensar, será que eu vou estar adequada? E o que é que eu levo? E se calhar não tenho mais nada para levar, e não sei o que é isto e aquilo. E estás sempre à procura das tuas falhas. E, às vezes, com sorte, ainda vais arranjar uma justificativa para não ires. E vais ficar feliz com essa justificativa. Um lado teu queria ir,
mas o receio em ir e da exposição que isso possa trazer vai-te tocar em pontos. Eu vou por aqui o carregador do computador, já está a pedir comigo, que vais querer arranjar algo que faça com que isso não corra bem. Tipo, eu até queria, só que, olha, à última da hora aconteceu aquilo. Olha, à última da hora aquela lavandaria nem me entregou a roupa. À última da hora, mas eu até queria. Tu vais tentar, mas ao mesmo tempo que vais tentar, vais arranjar, vais tentar te autossabotar para não ir, para que isso não aconteça, para teres uma desculpa. Não foi por mim, foi por outra situação que eu não fui. O que é certo é que tu achas que nada disto é importante ou são pequenas coisas, mas tudo isto constrói a forma como tu ocupas o teu lugar. Como na tua vida, esse lugar vai ser ocupado. Está a fazer sentido? Depois eu já vou ver aí os comentários, se os houver. Uma nova perspectiva. É esta pergunta que é muito complexa. Quem és tu? Quem és tu sem as máscaras, sem os papéis que usas? Imagina que és uma atriz e os atores têm muito isto, e as atrizes, que é, têm de vestir muito uma personagem, têm de ir aos locais e até fazer imersões de como é que é viver naquele papel. Eu lembro que eu por acaso vinha falar disso no fim de semana, quando vinha do aniversário, não sei porque é que a conversa foi para ali, não sei se foi por causa da atriz ou não, mas estava a falar que uma altura no ateliê foi lá uma atriz, a Margarida Marinho, fazer de estilista. E então pediu à Cátia Xiomara para ir lá conhecer o ateliê, como é que as coisas funcionavam, como é que se preparava uma coleção, ela a vestir as peças, porque ela ia interpretar o papel de uma estilista, de uma designer de moda. E teve de ir beber daquilo para desempenhar da melhor forma o papel. E depois, muitas vezes, se for um papel mais duro e difícil para um filme ou para uma série, em que exige mexer ali coisas, às vezes, da personalidade da pessoa que nem é bem a personalidade dela, ou que nem tem traços nada a ver com aquilo, quase que há ali uma transformação grande em que depois a pessoa, mesmo após a série terminar ou o papel terminar, anda ali meses para conseguir libertar esse papel. E às vezes está em casa e até diz, ai, não és nada assim. Porquê? Porque demora a descolar. E às vezes é um papel tão bom que nós gostamos tanto daquele papel que foi experimentado que acabamos por usá-lo em vez de sermos nós próprios. E o que acontece muitas vezes é tu usares uma máscara, um papel, que não é ser falso, que às vezes isto da máscara parece que estou a usar uma máscara para fingir que sou outra pessoa. Não, é um papel que ocupas, que gostas tanto daquele papel que ele anula todos os outros. E tu começas a usar um único papel, por exemplo, a mãe perfeita ou a executiva, a profissional super perfeccionista e exigente, não sei o quê, que traz isso também para casa. E que todos ficam ali em sentido, parece militar, mesmo quando devia ser um ambiente tranquilo e leve. E às vezes não descolas, porque esse é um papel seguro para ti, faz-te sentir confortável. O papel da supermãe, ai, és tão querida para os teus filhos, quem me dera eu ser assim como tu. E tu, ai pá, fogo, olha, gostam tanto de mim, valorizam tanto aquele lado meu, que é esse lado que eu vou levar para todo lado. E isso, em vez de ser um papel teu, que tu usas de vez em quando, começas a confundi-lo com a tua identidade. Por isso é que, na ausência desse papel, não sabemos quem somos. Perdemos as nossas bases. Porquê? Porque usamos um papel como alicerces para crescermos, para, para tentar, em cima de um baralho de cartas, tentar criar a nossa personagem, a nossa personalidade. E não. Há algo que está por baixo desse baralho de cartas que a gente decidiu anular, esquecer, ignorar, e por baixo disso então construímos um baralho de cartas. E este problema, aquilo que tu estás a sentir, muitas vezes não é Sofia, não sou criativa, ou não sou confiante, não sei o quê. Sim, se calhar não és algumas coisas dessas, mas é muito mais do que isso.
foste aprendendo coisas e foste moldando. Mas aquilo que também foi construído por ti, também pode ser desconstruído. Só que para haver esta desconstrução, é preciso que tu vistas um outro papel teu, que é um papel próprio, sem isso, sem essas máscaras, guardá-las, ficar num lugar, se calhar, de maior vulnerabilidade, que seja um lugar seguro, convém que te sintas seguro, e muitas vezes estes lugares são, às vezes não é na família, às vezes não é nos amigos, mas são com pessoas que te podem fazer levar a reencontrar esse caminho, ou ajudar a dar-te este GPS, ou orientar essa confusão que está aí. Estão a ver o novelo, uma meada que de repente aquilo ficou tudo emaranhado. Nós sabemos que tem ali uma ponta, tem duas pontas, uma do início e outra do fim. Mas nem sequer estamos a ver, nem sequer sabemos como é que podemos começar a desembrulhar aquilo. E às vezes a mentoria e as mentorias que eu faço e que outras pessoas fazem é isto mesmo. É ajudar-te a... Vamos procurar o fio. Não é eu fazer por ti, porque qualquer dia se tiveres uma meada, não vais conseguir nunca ser autónoma para descobrir os teus próprios nós. Mas, sempre precisares, claro, às vezes é bom a gente voltar ali a alinhar outra vez. Mas contigo vamos indo devagarinho, percebendo e desenrolando os nós e estas coisas todas, porque há coisas que não são nós, estão apenas ali meio embrulhadas, e outras são realmente nós que precisam de ser desatados, mas tu precisas de querer desatá-los. E o desatar o nó é, quando é que eu fiz este nó? Porquê é que isto aconteceu? E são esses lugares que às vezes fazem com que a gente queira fugir deles. Por isso é que nas mentorias eu não começo pela roupa, apesar da maioria vir à minha procura por causa do armário. E pergunto ao Sofia, vens cá a casa, podemos fazer uma consultadoria? Porque eu percebi que não é só isso. Isso sim é importante, mas deve ir a seguir, não antes. Isso é a vitamina, é a cerejinha no topo do bolo. Vamos ver quando o bolo é queimado e a pessoa para camuflar faz ali um creme qualquer para espalhar por cima, ou ali mete um chocolate líquido para esconder. É a mesma coisa. Tudo o que é ferramenta, estética, conheces o teu corpo, perceber o que é que funciona nele, são ferramentas e são importantíssimas. Mas é importante começar pela mulher. Quem vai vestir essa roupa? Quem vai usar essas ferramentas? Como é que essa mulher pensa? Como é que tu pensas? Como é que tu te sentes? Como é que tu tomas decisões com o confronto delas? Há determinadas decisões que vais ter de tomar, estás a ser confrontada com uma decisão que vai ter de ser feita. O que é que te leva a fazer essa decisão? Quais são os teus pensamentos, as tuas emoções? Essas emoções geram comportamentos. Esses comportamentos vão gerar resultados. Perceberes o ciclo que tem-te levado a andar aqui é importante. O que é que te move? O que é que te trava? Quais são os teus sonhos? Quais são os teus sabotadores? Quais são os teus medos, as tuas inseguranças? Quais são os medos mais profundos? Quais são os segredos que tu nem às paredes queres conversar? É isto que tu tens de começar a ir neste lugar. É isto que, se calhar, nestas férias eu te convido também a poder fazer. Num lugar de tranquilidade, num lugar sem as pressões do dia a dia, num lugar em que possas ser tu mesma, mesmo estando sozinha. Tu mesma. Procura esse lugar. E o processo começa muitas vezes, estas sessões, só para te apresentar aqui, estas sessões de mentoria, começa sempre com uma sessão de diagnóstico. Há mulheres que compram logo os packs, porque é mais vantajoso, mas independentemente do pack de 6, que é o que é mais vendido, há sempre, sempre, sempre uma sessão de diagnóstico primeiro. Só depois é que tens acesso aos packs. Porquê? Porque não faz sentido até para ti, por exemplo, perceberes que não queres isso para ti ou não queres avançar comigo, depois me conheces um pouco melhor. É para os dois lados. É importante que tu sintas, eu quero fazer isto, eu quero seguir com isto.
Porque se é comigo que vais caminhar, é importante depois te colocares num lugar de profunda sinceridade. Não adianta estar pela metade comigo, porque senão a única prejudicada és tu. Porque eu quero ver esse resultado, eu quero ver-te brilhar, eu quero te ver-te leve, eu quero te ver com essa confiança que se calhar procuras, eu quero te ver, às vezes nem é isso que tu procuras, se calhar na segunda ou terceira sessão já dizes assim: olha, este já começa a ver ali aquela mulher que eu não estava a reconhecer já quem era, já começa a vislumbrar um bocadinho daquilo que eu era. E às vezes aquilo que tu te trazia, ou um complexo que tu vinhas, já nem tem a mesma importância, porque estavas focada noutras coisas que achavas que era isso que era importante e não era exatamente isso. O propósito do diagnóstico é muito isto. É este emaranhado que está aqui, que podes ver aqui na imagem, começar aqui a tirar um princípio e um fim, em que depois tens o trajeto não é linear, vais sentir muitos, às vezes sabotas-te no caminho, ias fazer coisas que depois já não vais fazer, mas traz-te a consciência do eu sei que eu não fiz e sei porque é que eu não fiz. É diferente do tu estares a repetir sem te questionar e sem perceber que é isso que estás a fazer. E eu é ir-te chamando também, acompanhando, percebendo se estamos aí depressa ou devagar demais, o que é importante para ti. E às vezes é engraçado que eu sinto isso nas mentorias. Às vezes tenho um trajeto lineado, que é o que a pessoa me disse que pretendia, mas depois acabamos por perceber que não é bem assim. Há uma das mentoradas que já é a segunda vez que renova, e só há pouco tempo é que começamos a trabalhar no armário, não é? Porque para ela o mais importante foi fazer uma visita a ela mesma. Onde é que ela se perdeu nisto tudo? E é engraçado ver a transformação quando uma pessoa até começa a sorrir de forma diferente, tudo o resto acompanha. E aquilo que ela achava que era realmente importante para ela e que ela achava que era isso que ia valorizar imenso, afinal não é assim tão importante. É importante, mas se calhar não é assim tão importante. Ó Sofia, tem fim. Eu espero que tenha, porque é sinal que tu, por ti só, ou seja, tu és autónoma, não é? Tu consegues já sozinha fazer muita coisa. Claro, quando há dúvidas, há momentos mais complexos ou que tu sintas necessidade, claro, olha, Sofia, quero uma sessão avulsa. Está tudo bem, mas estás munida, fizeste o teu percurso, fizeste uma evolução. E é muito interessante ver um antes e depois. E às vezes são coisas tão simples quanto, Sofia, eu finalmente já uso aqueles brincos que eu queria, que eu nunca tinha coragem de usar brincos e agora uso. Para nós parecem coisas tão simples, para aquelas mulheres são as vitórias delas. Eu não conseguia usar roupa por dentro das calças. Agora consigo. Eu não conseguia ir à rua, ao outro lado da rua, pôr o lixo no contentor sem me maquilhar primeiro. Agora consigo. Às vezes são coisas tão simples, mas tão profundas para cada mulher. Por isso é que eu acabo por fazer individual, porque percebi que em grupo muitas vezes é difícil. Apesar de grupo também ser muito bom, porque é muito construtivo, mas às vezes nestas fases as individuais são fundamentais. Então, como conclusão, talvez a mulher que procuras reencontrar, ela nunca tenha desaparecido. E eu vejo muito isso quando eu faço exercícios de visualização com as mentoradas, que quando nós visualizamos e se vamos ao nosso mundo dos sonhos, não é? Aqui ver o que é que imaginaremos, a nossa imaginação. Se está na nossa imaginação e conseguimos construir uma imagem imaginária, é porque existe ali. Foi a imagem que tu construíste. Senão seria outra qualquer. E então, provavelmente ela não desapareceu, estava aí numa gaveta até a gente começar a dar espaço para ela crescer. Talvez tenha ficado escondida atrás
destas histórias todas que foste repetindo ao longo destes anos, através do eu sempre fui assim e não vou ser de outra maneira. E o verdadeiro ato de coragem, não seja mudar agora a imagem. E se calhar nem é esse o momento, porque isto pode ser assoberbador. Parece que vou-me transformar, vou mudar, vou esquecer quem eu sou. Às vezes não é aí. Pode ser começares pela curiosidade para descobrires quem existe para além desta história, quem és tu por baixo destas camadas todas. E a maioria das mulheres não vive de acordo com quem é, com quem realmente é. Vive de acordo com a história que aprendeu a contar sobre si. E eu tinha uma história que aprendi a contar sobre mim. Eu gosto de calças porque é prática, é funcional, posso mexer como eu quiser, é espetacular. Ok, e são. Não altero nada. Agora, isso limitar-me a minha vida em que eu estou desconfortável por as ter e não as deixo de vestir, mesmo eu estando confortável, sim, isso é grave. E eu não vestir um vestido quando me apetece e vou vestir o vestido e chego à porta de sair de casa e não consigo, volto para trás e visto calça, isso sim. São histórias que aprendi a contar. Porquê que isso aconteceu? É o que temos de descobrir. Eu fui à descoberta e por isso é que eu também trago aqui isto para ti. Então fica aqui o convite, o formulário da sessão de diagnóstico, tens aqui o QR Code, se fizer sentido para ti, mas depois também podes mandar mensagem, um invite. Isto é um formulário relativamente breve, são questões, tens duas questões mais pessoais para eu conhecer um pouco melhor e sobretudo para não ir de mãos vazias para a sessão, para ser proveitosa a sessão. E depois tens, caso adquiras o formulário de diagnóstico, depois tens lá os dados pessoais para colocares e depois no final ainda tens um miminho que eu ofereço lá para ti, miminho gratuito. E se sentires que isto, sobretudo, mexeu contigo, ou até se mexeu com alguém, tu conheces que eu a falar e tu lembro perfeitamente que isto assenta que nem uma luva a alguém que eu conheço. Partilha este direto com ela ou partilha até também aqui a parte desta sessão de diagnóstico que poderás aproveitar todo o resto da tua vida de uma forma que ainda não aproveitaste até agora. E por algum motivo chegaste aqui e por algum motivo é-te dada a possibilidade de uma decisão. Quem és tu neste cruzamento? O que é que te motiva a decidir? O que é que motiva a dizer que não? E o que é que está a motivar aí dentro a dizer que sim, que precisas? É o debitar ou é realmente já um lado teu que já não quer calar e diz eu preciso de fazer alguma coisa? E, sinceramente, cada vez mais acredito que não existe um estilo para quem ainda vive a partir de uma identidade emprestada. Eu não posso procurar a autenticidade se eu busco copiar e colar o que vem de fora para eu me preencher. Eu nunca vou ser eu quando tenho aqui identidades emprestadas. E nós todas queremos autenticidade, nós todas queremos ser verdadeiras, sentir que somos nós neste papel, no papel principal, como diz a música, e no entanto estamos a vestir só papéis secundários no papel que deve ser principal. Então, se fizer sentido, terei muito gosto em estar contigo, quem sabe, brevemente. Vou tirar aqui o ecrã da apresentação só para me despedir. Espero que tenha feito muito sentido para ti. Se estiveres a ver em diferido, já sabes, podes pôr isto mais rápido, mais rápido. E também podes partilhar e subscrever o canal. Já sabes que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bani, espero sempre que seja melhor ainda. E a forma como a semana começa não tem de ser igual à forma como ela acaba. Está sempre, sempre nas nossas mãos poder mudar apenas uma coisa para que todo o resto seja diferente. Até breve e voltaremos a ver-nos num próximo direto.